Imagina se eu vou virar e falar agora, Rodrigo. Rodrigo. Como de praxe, a gente vai começar falando de guerra cultural, né? E entra nesse contexto aí a questão da pandemia, que foi um teste no qual o Ocidente fracassou, claramente, e jornalistas não podiam mais fazer perguntas, cientistas eram perseguidos e picaretas monopolizaram a fala em nome da ciência, né? E aí a gente vê essa notícia. Ataques de coração em pessoas jovens são raros, mas as taxas estão subindo. Os especialistas apontam para 4 razões possíveis. E claro que nenhum especialista convidado pela imprensa vai falar que pode ter alguma coisa a ver com picada, né? Mas o tempo é amigo da razão e os verdadeiros jornalistas e cientistas pelo menos leram Karl Popper e sabem que o método da ciência clama por refutação. Ou seja, a ciência busca evitar aquilo que se chama viés de confirmação. Eu tenho uma tese e eu quero comprovar essa tese. Não, você tenta derrubar a tese. Então, isso desapareceu durante a pandemia. Tomara que seja possível resgatar. Em relação ao feminismo, tem uma reportagem muito boa da Gazeta do Povo, né? Na verdade, um texto traduzido do Daily Signal, porque entre os jovens, cada vez mais as mulheres tendem à esquerda. Né? Aí não é exatamente a vacina, mas é a ideologia woke, que faz uma certa lavagem cerebral e a mulherada tem sido alvo preferencial. Né? E os motivos não são difíceis de entender. A mulher ali na juventude, ela está com os hormônios também à flor da pele, um monte de questão ali que culturalmente existiam freios, né, para conduta esperada da boa moça, e vem a feminista e vende a ideia falsa de que ela tem que dar vazão aos instintos mais bestiais, animalescos, fazer igualzinho ao homem e qual o problema, e em vez de você estar educando para criar freios morais para o menino ir para a menina, você está mais ou menos ligando o dane-se, falando live and let live, cada um por si, faz o que der na telha. E tem muita jovem que gosta do recado, né? Mas depois se arrepende. Como o Jordan Peterson cansou de perceber na sua clínica terapêutica, depois se arrepende. Então, na pesquisa Gallup, né, a percentagem de mulheres que disseram que o aborto deve ser legal em qualquer das circunstâncias aumentou 18 pontos nos 2 períodos de avaliação. A porcentagem que disse que o meio ambiente deve ser priorizado em relação ao crescimento econômico aumentou quase 20 pontos. E aí você tem uma geração de Greta Thunberg, histéricas, apavoradas, odiando o homem, condenando o casamento, a maternidade e até mesmo não vai ter filho porque o mundo vai derreter em 5 anos. Né? Então, é um prato cheio, né, para relativismo moral, hedonismo e ambientalismo, enfim, alarmista. Isso não aponta para um futuro saudável e você desconfia porque que tem mulheres com cabelo roxo, sovaco cabeludo, votando na Kamala Harris e fazendo terapia, cara, né, de ir para o meio da selva, ficar batendo e gritando com um galho no chão. E pagam $4.000 para isso. Pô, podiam pagar 2.000 para mim e eu deixava elas ficarem gritando no meu ouvido por meia hora. Né? Então, enfim, alguma coisa está dando muito errado. Alguma coisa está dando muito errado. E as feministas, claro, já cansei de apontar isso aqui, elas são seletivas em relação ao mexeu com uma, mexeu com todas, movimento Me Too, né? Mais um, porque não falha nunca, não falha nunca. Nem todo esquerdista é um pedófilo, estuprador, que abusa de mulheres e crianças, né? Mas quando você descobre um desses, você vai ver que é um sujeito de esquerda. Então, o Evo Morales está sendo investigado, né, por estupro e até tráfico de pessoas. O caso do Didi
né, que não é o Didi Mocó, que acha que o nome do Didi foi influência dele, foi a coisa mais surreal que eu já ouvi, né? Que a mãe era angolana, ele nem se chama Didi, né? É Sean Combs. Mas enfim, Renato Aragão anda meio mitomaníaco, a gente perdoa pelas boas risadas que demos no passado. Mas as festinhas do Didi, que parece um Epstein 2, né? Jeffrey Epstein. Quem é que é suspeito, a gente vai ver já já isso, de mascarar ou proteger o que acontecia ali? Oprah Winfrey, uma das principais cabos eleitorais da Kamala Harris, uma das mulheres mais ricas e poderosas do mundo, mais de 2 bilhões de dólares de fortuna, que sempre se coloca como vítima, puxa a cartada da mulher negra vítima. Ainda bem, né, que vítimas nos Estados Unidos conseguem ter tanto poder e dinheiro. Ainda bem que ela não é da Angola, ou nenhum país africano, ou do Oriente Médio, Cruz, imagina, ou da América Latina, que seja. Mas nessa hora, as feministas mais poderosas se calam para não denunciar gente do esquema ligado à esquerda, né? Então, de novo, é muita hipocrisia. O esquerdismo controlou os movimentos racial, feminista, ambientalista, e esses movimentos nada mais têm a ver com as suas causas originais. Ainda na questão da guerra cultural, vamos ver como é que os japoneses criam suas crianças e como é que o Brasil cria suas crianças. E a gente consegue entender algumas diferenças. 1, 2, 3, 4, go! Primeiramente, fora tema, em segundo, quero saber. E aí, bebê, vai chupar ou vai lamber? Vai morder ou vai bater? Me fala. Nada mais a acrescentar. Bom, as feministas vão dizer que o primeiro quadro era de masculinidade tóxica, né? Mas sem machos com masculinidade tóxica, fica a questão, claro, de quem vai defendê-las dos inimigos, das tribos rivais, digamos assim, porque, guess what? Eles existem, né? Bom, falando de guerra concreta, mais do que apenas cultural, digamos assim, o líder dos ayatolás xiitas do Irã, o Khamenei, com um fuzil na mão, isso é bastante masculinidade tóxica, mas nesse caso as feministas querem resolver isso com conversas e talvez fazendo emoji de coração e condenando os homens do Ocidente que poderiam defendê-las desses barbudos com toalha na cabeça, né? Elogia o massacre do Hamas e volta a ameaçar Israel. De novo, todo mundo sabe que o Irã, que está por trás do Hamas, do Hezbollah, dos Houthis, que o Irã quer o extermínio dos judeus. Nada menos do que isso. E como é que conversa com quem quer isso? Não tem conversa, tem defesa. E o ataque, muitas vezes, é a melhor defesa. Então, o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, afirmou que o ataque contra Israel foi o menor dos castigos ao país até o momento. O que as nossas forças militares fizeram foi o menor dos castigos para a agressão do regime israelense. Lembrando, Israel pratica ataques cirúrgicos contra terroristas. O regime do Teherã lançou 200 mísseis sobre a cabeça de qualquer israelense a esmo, aleatoriamente, de forma randômica. Não teve morte porque o mecanismo tecnológico de defesa de Israel é muito poderoso. Mas o intuito era matar o máximo possível de israelenses. A ação brilhante das nossas Forças Armadas, bom, se a ação brilhante não consegue impor nenhuma baixa ao adversário, imagina o que seria, então, uma ação fracassada, né? É totalmente legal e legítima, diz o maluco do turbante. Por conta disso, né, o resumo da ópera é esse aqui.
malucos que desprezam os valores ocidentais, que não estão nem aí para essa coisa de meu corpo, minhas regras, mulher tem o mesmo direito do homem, essas coisas moderninhas do Ocidente, né? Malucos tentando invadir o Ocidente enfim, extirpar os animais selvagens, os hereges do mapa, né? Israel se colocando como escudo no Ocidente e a turma progressista do Ocidente colocando camiseta do Hamas, da Palestina, e chamando os israelenses de sionistas radicais, nazistas, e por aí vai. Tem um vídeo muito bacana, muito bem feito, de por que Israel faz o que faz, por que Israel vai sobreviver, em que pese o esforço dos comunistas, que se dizem progressistas do Ocidente, tentando inviabilizar todo o mecanismo de defesa israelense. We were a people decimated, destroyed, and left for dead. We had left our fate in the hands of others, and no one came until it was too late. We were downtrodden, scattered across the globe, with nothing left of us except for a tiny glimmer of hope. But then, we rose from the ashes. Against all the odds, we turned skeletons into soldiers, poets into pilots, the defenseless into defenders, victims into victors. We made it to the promised land. But the threats to our very existence just kept coming. Our greatest bodies built tools for survival, and our greatest minds split atoms. We taught ourselves to see through the darkness that once kept us blind. We created the technologies of the future to defend our land, our sea, our air, and our skies, but not without enormous sacrifice. We became a nation of strong men and strong women, but never lost the humanity that wasn't afforded to us. To those who stand with us, we salute you. To those who stand against us and still seek to push us into the sea, we warn you. Never again will our freedom be taken away from us. Never again will we be left without a home. Never again will we leave our fate in the hands of others. Never again will our sons and daughters die on their knees. This is why we do what we do. This is why we will never slumber or sleep. We know we need to evolve faster than the threats that have never stopped coming. Every day, we renew our commitment to never forget, never forgive, and to say, united in one strong Israeli voice, never again. Muito bonito, muito comovente esse vídeo. Eu já estive no Museu do Holocausto em Israel e é tocante e exala ao mesmo tempo a resiliência do povo judaico e o sentido de superação. Até porque quando você sai, né, meio impactado demais até da conta, emocionado e tudo, abalado com tudo que você viu, você vê logo ali atrás a floresta, a luz batendo e lembra então de que existe o amanhã melhor, a esperança. Então, meus amigos, Israel não vai ceder. Não tem governo Biden, Kamala Harris, porque o Biden está senil, sabe-se lá onde ele está, né? Que vai aceitar ONU do socialista Guterres definir o seu destino. Os israelenses sabem que se deixar na mão do Guterres, Israel será varrido do mapa. E isso eles não vão aceitar. Bom, ainda na guerra, né? Oi, Guga, tudo bom? Como é que vai o Guga Chakra? Gente, alguém viu ele por aí? Porque criaram essa charge, achei muito boa, né? O mundo ficou mais suave sem o Trump. Acabou o pesadelo. O Trump é do mal. Não envelheceu bem, né? Essa profecia, digamos assim. O mundo está cada vez mais tenso, mas vem aí, se tudo correr bem, Deus quiser, sobreviveu a 2 tentativas de assassinato em 2 meses, vem aí Donald Trump de volta à Casa Branca. E está muito claro, né? De novo,
em período eleitoral, falta um mês para as eleições, a visão diferente e, na verdade, eu diria o abismo entre as visões distintas de republicanos e democratas quando o assunto é imigração. E os democratas gostam de tentar colocar a pecha de que os republicanos, os conservadores em geral, são contra imigrantes. Isso é balela. Isso é balela. O que eles não querem é a entrada desenfreada de ilegais. Eles não querem imigrantes sem controle que conseguem vistos temporários de asilo sem provar que são ameaçados nos seus países, sem critério. E aí o Trump disse recentemente numa entrevista: eu vou revogar todos esses vistos. E acho que o do Alexandre de Moraes junto. Passou na CCJ e vai para plenário. A maioria é republicana. Temos uma chance muito concreta de Alexandre de Moraes ter o seu visto americano cancelado. Olha que coisa linda, né? Mas enfim, o Trump falou: eu vou cancelar todos, não são temporários. E isso colocou a turma democrata em polvorosa. Por quê? Porque eles deram esses vistos que não são para ser temporários. Eles querem os vistos permanentes. O que eles estão fazendo é uma estratégia. É tão claro que não dá para ser apenas incompetência, é algo deliberado. Eles estão importando futuros eleitores. Eles estão tentando remodelar a demografia da América. Destruir mesmo a América como a conhecemos. Isso está muito claro no que está acontecendo aqui. Então, meus amigos, essa charge resume muito bem, né? Vocês sabem que tiveram enchentes aí terríveis. North Carolina foi muito forte o negócio do furacão Helene, né? E aí a charge mostra a turma militar americana, o FEMA, indo lá de helicóptero no telhado da família americana do North Carolina, em vez de resgatá-los, jogando lá um monte de haitiano, de povo da religião da paz, no telhado deles, né? E detalhe, se você mandar para Vineyard, lá onde o Obama tem uma das mansões de 10 milhões de dólares, ele tem 3, né? Aí não pode. Então, existe muita hipocrisia nisso tudo. E, de novo, né? Eles alegam que não tem mais dinheiro para os resgates, para ajudar, para responder aos furacões, que a FEMA gastou 640 milhões de dólares com os imigrantes ilegais. Então, de novo, o Mayorkas, que é o responsável por isso, está sob fogo cruzado, intenso. O Elon Musk está chamando atenção, mostrando mensagens que os diretores da Starlink receberam, os executivos da Starlink receberam, bizarras, dizendo: ó, vamos ter que cancelar o serviço. A prioridade não é só incompetência. Não é só incompetência. Existe muita incompetência de uma burocracia, de uma tecnocracia que tomou de assalto o país. Tipo o Dr. Fauci. Você não precisa imaginar que há um plano mirabolante maligno por trás. Mas a gente sabe que há também, né? Dinheiro de China, dinheiro de Big Pharma, e tem muitos interesses obscuros ali. Então, não dá para acreditar na boa intenção de tecnocratas que falam em nome da ciência e blá, blá, blá. Essa gente tem uma agenda. A primeira agenda deles é se manter no poder, preservar os seus carguinhos bem remunerados. Então, a FEMA torrou quase 1 bilhão para imigrantes ilegais e agora alega que não tem recurso para americanos debaixo d'água. Vários morrendo. Uma calamidade, padrão Katrina, na Carolina do Norte. Então, meus amigos, a coisa está esquisita. Aí vem a imprensa, passa pano para tudo isso, defende a pauta ambientalista como se fosse a coisa mais importante do mundo. Você vê isso em todos os debates, né? E o Político, que é um site influente, grande, né, com viés de esquerda, como todos eles, problematiza a barba do J.D. Vance. Acredite se quiser. Gente, eu escrevi na Gazeta do Povo, logo depois, no dia seguinte do debate dos vices, o primeiro e único, aquilo que todo mundo viu. Quem viu o debate percebeu e constatou isso. J.D. Vance é uma máquina. Ele massacrou Tim Walz. Foi um massacre elegante, porque foi um debate civilizado, não teve baixaria, não teve golpe baixo, não teve ataque pessoal. Mérito dos dois, parabéns. Mas o J.D. Vance olhava
para a câmera com uma cara até engraçada, enquanto o Tim Walz olhava assim, com cara de assustado de quem descobriu que, enfim, existe, né, um mundo fora da bolha, woke. E ele foi massacrado. O J.D. Vance foi muito bom no debate. É inegável isso. Então, o político problematizou a barba, porque isso pode ser percebido como uma agressão aos ideais feministas. Quer dizer, olha o nível de loucura dessa gente. Cara com uma barba, rala. E isso expressa masculinidade tóxica para as feministas, segundo um site grande de política. O pessoal das redações perdeu o pulso do povo, não conversa mais, não tem mais diálogo com o povo. Por isso que a campanha da Kamala Harris está tendo muita dificuldade em conquistar o voto do homem de classe média, que é relevante nos swing states, que é o público-alvo do J.D. Vance como vice. E para quem ele falou, e falou de forma muito impactante nesse debate. Aí vai lá o Tim Walz e diz o seguinte: eu era meio cabeça de bagre no passado, né? Foi pego na mentira em algumas ocasiões e diz: eu me confundi em relação às datas na Praça Praça Celestial, né? Praça da Paz. Olha, é mais ou menos assim. Você estava lá em 89, aonde? Eu estava na Alemanha no momento em que caiu em novembro, 9 de novembro, se não me engano, né? O Muro de Berlim. Eu estava lá, eu vi as pessoas derrubando o Muro de Berlim na minha frente. Caramba, que coisa incrível, é! E no 11 de setembro de 2001, você estava onde? Estava em Nova York, eu vi as Torres Gêmeas caindo na minha frente. Caraca, que loucura, você é uma testemunha ocular de coisas impactantes da história, né? Ah, não, eu me confundi. Ai, não era 11 de setembro de 2001, era outro ano. Mas peraí, caíram as Torres Gêmeas? Isso é uma coisa que você iria lembrar. Você estava na Praça Celestial quando teve um massacre de 1.000 pessoas. Ah, não, eu confundi as datas. Isso é um nível de mitomania padrão Lula. Esse é o vice-presidente da Kamala Harris. Então, de novo, né? Obama escolheu um sujeito idiota para ser seu vice, o Biden, que escolheu uma Dilma para ser a sua vice, a Kamala, que escolheu o Tim Walz para ser o seu vice. Um sujeito claramente com dificuldades cognitivas. Parece um tiozão simpático até, meio imbecilizado, com ideias radicais de esquerda, mas olha o nível da coisa. E de novo, quem está apoiando, né? Não falha nunca. De João de Deus a Harvey Weinstein, as mais companhias da maior apoiadora de Kamala Harris em Hollywood, Oprah Winfrey, a mulher mais rica e poderosa do planeta, que fez fortuna e acumulou poder bancando a vítima e recebendo gente que fica chorando para sua audiência, né? O advogado que está olhando o caso do Sean Diddy Combs disse: os nomes vão chocar vocês. Diddy é acusado, Puff Daddy, na minha época era Puff Daddy, entre outras ilegalidades, de liderar uma rede de tráfico humano que fornecia homens e mulheres, incluindo menores de idade, a celebridades, nas suas famosas festinhas que Anitta frequentava. E dizia: nossa, que loucura, nem lembro o que aconteceu. E ele interrompia. Já mostrei aqui na live. Não vamos falar disso, não vamos falar disso. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que a esquerda virou uma aliança nefasta, satânica, anticristã, anti-ocidental, antissemita, anti-freios morais e a favor da pedofilia, do hedonismo, do vale tudo, do relativismo moral. Isso é a esquerda de hoje. Eles estão unidos em prol dessa agenda. São cínicos, são hipócritas, mentem. É impressionante como é que isso ainda consegue seduzir idiota útil com essa ladainha. É porque a Taylor Swift, porque a Oprah Winfrey, é porque tem um bando de
alienado mesmo, né, que celebridades influenciam politicamente. É triste, mas é verdade. E aí tem os jornalistas que não são mais jornalistas, são militantes disfarçados, narcisistas, vaidosos como o Dorian Gray, que é o Jim Acosta. O Jim Acosta é o Dorian Gray da imprensa. Ele deve ser é o Barroso da mídia americana, né? Ele deve ficar 5 minutos antes de entrar ao vivo, olhando no espelho e falando: como você é maravilhoso. Ele é um cara que se acha. Ele se acha. E olha o que aconteceu. Eu não legendei, mas não precisa. Porque vocês vão entender o básico. O convidado, que é o Corey Lewandowski, que até onde eu sei não é parente do ministro lulista, estava cuspindo números de imigrantes ilegais, de estupradores que entraram nos Estados Unidos por conta das políticas frouxas do Joe Biden e da Kamala Harris. Só que ele falou Kamala Harris. Kamala. E o Jim Acosta virou e falou assim: como ousa? Interrompeu o cara para falar: é Kamala. É Kamala. Porque, claro, essa é a prioridade. O cara está cuspindo estatísticas sobre imigrantes ilegais e a preocupação do Jim Acosta da CNN é a pronúncia de um nome esquisito e muito pouco americano. Imagina se eu vou virar e falar agora Rodrigo. Rodrigo. Nem eu me apresento assim, Rodrigo. Eu americanizo meu nome, Rodrigo. Mas eles não aceitam. É Kamala, não é Kamala. Aconteceu. Acredite se quiser. You know what I can say, Jim? I can say that 13,099 murderers were let into this country, 16,000 rapists, 425,000 people in the last 4 years have been let into this country by Kamala Harris and Joe Biden's own Customs and Border Protection that are running Corey, around this country, Jim. The other thing, too, is Kamala Harris. Crimes. I don't know. Why do you guys say Kamala? That is, it's Kamala Harris. Jim, we know that they're committing crimes against Americans. Why can't these individuals talk about the individuals who've been killed by illegal immigrants? 13,099 murderers have been let into this country by this administration's own accounting, and you guys don't want to talk about it. Não querem falar sobre isso e preferem interromper no meio da fala para corrigir a pronúncia do nome Kamala Harris. A entrevista foi logo depois encerrada e o Jim Acosta disse sem muita convicção: foi bom tê-lo aqui, quem sabe você volta novamente. Né? Não acho que volte. Então é com isso que estamos lidando, com uma imprensa militante, cada vez mais radical, mais propagandística e assessoria de imprensa do Partido Democrata. Por isso que é tão importante o Donald Trump vencer. Porque a turma da Kamala Harris quer destruir os Estados Unidos como conhecemos essa grande nação. Eles querem trazer imigrantes ilegais a rodo, não cobrar identidade de cidadão para votar, porque eles chamam isso de opressão eleitoral. What? Eles estão querendo transformar os Estados Unidos numa republiqueta das bananas, num país latino-americano. Vai. E é por isso que é tão importante o Donald Trump vencer. Especialíssima do Bradock com a apuração das eleições municipais pelo Brasil.